Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é substantivos. Bora lá? Bom, antes da gente iniciar a aula, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno, tá? Nós vamos fazer uma atividade rapidinha, uma pausa, e aí vocês vão continuar escutando a minha explicação. Então, eu quero que vocês observem esta pintura, tá? Que é uma linguagem não verbal, certo? Não tem palavras. Eu quero que vocês, no caderno, observem essa cena e escrevam palavras que dão nome a tudo que você percebe na pintura, tá? Lugares, plantas, pessoas, tudo que vocês observarem aí, para vocês anotarem. E também, usando a sua sensibilidade, escreva palavras que dão nome às emoções sentidas ao observar a pintura, ok? Então, pausa, deixa a pintura aí na tela e escreve rapidinho no caderno e volta e continua o vídeo, ok? Bom, as palavras que você escreveu servem para dar nomes a pessoas, animais, lugares, plantas, objetos, emoções. As palavras usadas para nomear os seres classificam-se como substantivos. Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome a tudo que existe ou que imaginamos existir. Bom, substantivo, então, é uma palavra variável que serve para dar nome a pessoas, lugares, animais, sentimentos, objetos, qualidades, ações, todos os seres, sejam reais ou imaginários. Aqui a gente tem alguns exemplos. Bom, o substantivo, ele é uma palavra que deve concordar em gênero e número com o artigo, certo? E com o adjetivo, com o numeral e com o pronome, tá? Que estiver acompanhando. Então, aqui, o menino, um menino. Então, menino é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, os adjetivos que estiverem acompanhando devem estar no masculino e no singular. Uma casa amarela. Uma está acompanhando o substantivo casa, que é um substantivo feminino e está no singular. Portanto, devemos usar um artigo feminino no singular, assim como o adjetivo amarela, que está caracterizando a casa, também deve estar no feminino e no singular. E aqui embaixo nós temos a palavra amigas, o substantivo amigas, que está no feminino e no plural. Então, nós temos um numeral no feminino e no plural acompanhando e um pronome também feminino e no plural. Então, duas amigas minhas. Então, substantivo é a palavra variável que pode vir acompanhada de artigo, adjetivo, numeral e ou pronome. Bom, classificação do substantivo. Quanto ao seu significado, o substantivo classifica-se em comum, próprio, coletivo, concreto e abstrato. Então, substantivo comum, Gato, e aqui nós temos o Garfield. Substantivo comum, ele nomeia de modo genérico, ou seja, de modo geral, todos os seres da mesma espécie. E o substantivo próprio Garfield, grafado inclusive com letra maiúscula, ele nomeia um ser em particular entre outros da mesma espécie. Então, essas são as definições de substantivo comum e substantivo próprio. Bom, já o substantivo coletivo é o substantivo comum que, embora no singular, indique um conjunto de pessoas, animais ou coisas. Então, aqui eu dei dois exemplos. Bom, peixe. O peixe nada. Então, o substantivo peixe é um substantivo comum e está no singular. Os peixes nadam. Aqui eu tenho um grupo, de peixes. E escrevi a palavra no plural, substantivo comum no plural. E o cardume nada. Percebe que essa palavra está no singular?
e determina um grupo de peixes, né? Assim como os peixes. Então, só que aqui ele está no singular. Então, o substantivo coletivo, mesmo no singular, né? Ele é um substantivo comum no singular, certo? Ele está determinando, nomeando um grupo de peixes. O mesmo ocorre aqui. O boi corre. Tem apenas um boi, boi está no singular. Os bois correm, substantivo comum no singular. E a manada descansa, né? A manada ou a boiada também poderia ser. É um substantivo coletivo que é um substantivo comum e está no singular, certo? Bom, observe e leia. Coração, fantasma, árvore. São substantivos concretos, designa seres que têm existência independente, ou sejam reais ou fictícios, né? Ou seja, não depende de um ser para existir, diferente do abstrato, como o amor, beleza e sono. O amor, ele depende que você sinta, né? Ele é um sentimento. Então, ele depende de um ser para existir. O mesmo acontece com a palavra beleza, né? Você vê uma pessoa bela, então tem um intermediário. E o sono, a mesma coisa. Você vê, olha, o menino está com sono, certo? Então, você não consegue... o sono ele não existe se não tiver uma pessoa ou alguém com sono. Tá? Então, o substantivo abstrato designa seres que não têm existência própria, como ações, sentimentos, qualidades e estados. Vamos seguir. Quanto à sua formação, o substantivo classifica-se em simples ou composto e primitivo ou derivado. Então, aqui eu tenho flor e sol. Tenho a palavra flor, ela tem apenas um radical, certo? Então, ela é um substantivo simples. É aquele formado por apenas uma só palavra, um único radical. O mesmo acontece com a palavra sol. Já couve-flor e girassol são substantivos compostos. Por quê? Eu tenho duas palavras, né? Ou dois radicais, couve-flor. A mesma coisa aqui em girassol. Eu tenho a palavra gira e eu tenho a palavra sol. E ele pode vir separado por hífen ou não, tá? Um substantivo composto. E temos também o substantivo primitivo e o derivado. Primitivo é aquele que não é formado a partir de nenhuma outra palavra. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra livro. Então, livro é um substantivo primitivo. Já livraria, livreiro, livrinho são substantivos derivados da palavra livro. Se vocês notarem, eles têm o mesmo radical. Até a letra R aqui da palavra livro é o radical, que ele permanece o mesmo na palavra livraria, livreiro e livrinho, certo? Então, o substantivo primitivo é aquele que não é formado a partir de outra palavra, e substantivo derivado é aquele que é formado a partir de outra palavra. Vamos exercitar agora? Bom, vocês vão fazer as atividades do livro, a página 76 a 80, ok? Pois mandem lá no Google Sala de Aula. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!